O Internacional ficou no empate com a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova e o resultado foi bastante valorizado pelo vestiário colorado após o confronto, pelo fato do Inter ter tido um poder de reação depois de sair perdendo ainda no primeiro tempo. A atuação e uma melhora do time foram valorizados pelo técnico Roger Machado, que também explicou um movimento tático feito durante o jogo. A troca de Borré e Gabriel Carvalho, que passaram a ocupar lugares diferentes no ataque e que, na visão do treinador, podem ter encontrado um novo jeito de jogar que encaixe melhor daqui para frente. Falaremos também a respeito da semana cheia que Roger tem para trabalhar e a fala do grupo de jogadores, valorizando o trabalho de Roger e valorizando também o resultado lá em Salvador. O Inter teve um problema de voo que acaba atrapalhando a logística e, com isso, o dia de amanhã será praticamente perdido pelo grupo de jogadores. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 27 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Adupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa, obviamente, falando sobre o jogo mais importante. O Inter empatou 1-1 com a equipe do Bahia lá em Salvador. É um resultado que não é maravilhoso, não foi uma vitória fora de casa, mas poderia ser pior e, de alguma forma, foi um resultado valorizado até pela maneira com que o Internacional se portou na reta final. O Inter consegue um empate nos acréscimos e isso foi de alguma forma celebrado pelo ambiente colorado. Se você quer ouvir o que eu vi do jogo, tá nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber quem jogou bem, quem jogou mal, o que o Inter errou, o que o Inter acertou, o relato completo da partida nesse vídeo. Mas eu já quero destacar o vestiário colorado após o jogo, ou ainda uma repercussão da partida em si que acabou repercutindo bastante depois do confronto, tá? Que é uma cena flagrada da arquibancada, que mostra uma cobrança forte feita pelo atacante Rafael Borré no lance do gol do Bahia. Existe o gol do David Duarte e imediatamente o Borré aponta para Bustos e faz uma forte cobrança em cima do lateral direito argentino, que estava acompanhando o David Duarte antes do cabeceio. Houve uma falha de posicionamento por ali. O Roger Machado falou sobre isso. Houve uma falha do Internacional na bola aérea e o Borré imediatamente cobrou e parte da torcida gostou bastante da atitude do Borré de cobrar o jogador dentro de campo, mostrou que está envolvido, que está ligado na partida. Mas no vestiário colorado, o Roger valorizou o empate e valorizou a maneira com que o Internacional atuou, em especial no segundo tempo. Ele explicou, por exemplo, que até os 15, 20 minutos, a gente, no caso o Inter, né, a gente disse o Roger, estava segurando o ímpeto deles. Só que quando retomava a bola, não conseguia tratar ela bem. E isso tirava a confiança do Inter e dava confiança para a equipe do Bahia. Acabamos tomando um gol em bola parada, onde havíamos melhorado antes nos últimos jogos. Depois estabilizamos o jogo, voltamos a ter volume. E aí o Inter melhorou a partir daí. Ele falou muito a respeito das trocas continuarem dando intensidade e que talvez o resultado de vitória fosse o mais justo pelo que o Inter apresentou no segundo tempo. Mas foi um ponto importante de recomeço que a gente entende que pode ser este caminho. Roger valorizou bastante o resultado, o empate. Depois eu falo sobre as falas do vestiário, mas foi todo mundo nesse tom, porque pior do que empatar é perder. Então, não trataram de achar um resultado ruim, o empate, o próprio Roger destacou isso, em especial pela reação do time no segundo tempo, tá? O Roger falou sobre uma mudança de posicionamento que aconteceu durante o jogo, tá? E na visão de Roger, o Gabriel Carvalho, que começou o jogo como titular, sendo um meia por dentro, teve uma dificuldade de jogar por dentro, pelo meio, em função da velocidade do jogo por ali. E aí ele fez uma troca. Ele jogou o Borré para o meio, né, para ser esse cara junto do Ener Valencia, e o Gabriel Carvalho pelo lado direito. E o Roger gostou do que viu. Entendeu que o Gabriel Carvalho por ali começou a entrar na partida, o Borré
também começou a render melhor por ali. Ele foi perguntado a respeito do Borré ter começado como ponta direita, e ele disse, olha, eu só coloco o Borré como ponta na fase defensiva, porque eu preciso ter alguém ali que abra espaço para o Bustos. E depois que o Gabriel Carvalho foi para o lado direito, ele fez esse processo também de abrir espaços para o Bustos, e o time se portou bem. Deu a entender, e eu fiquei com essa impressão, de que esse é o novo ataque do Internacional, tá? O Roger falou muito sobre ter um meia ponta do lado direito e um ponta do lado esquerdo, para haver um equilíbrio, o Bustos subindo um pouco mais do que o Bernabei. E eu fiquei com a leitura de que vai ser isso, por exemplo, no próximo jogo contra o Palmeiras. Gabriel Carvalho do lado direito, Borré por dentro, Valência na frente e Wesley pela esquerda. Valência e Borré sendo uma dupla de ataque, o Gabriel Carvalho sendo meia direita e o Wesley sendo um ponto esquerdo. É uma ideia que deve acontecer na partida contra o Palmeiras, dentro do que disse o Roger Machado. E claro que o que vai definir tudo isso é a semana de treinamentos. E esse é um ponto que também foi tocado pelo Roger Machado. Ter uma semana cheia. Ele disse, aqueles que foram a campo, que jogaram, eles tiveram 3 treinos de 20 minutos. Eu não consegui trabalhar todos os processos. Fixei alguns com a troca da bola parada como prioridade, porque eu precisava agir de uma forma imediata. Alguns processos ofensivos consegui fazer. O que eu gosto para conter as transições, só conseguir trabalhar no vídeo, fazendo um tático mais parado. Não no treino exatamente. Essa semana vou poder trabalhar um pouco mais, não vou conseguir dar todos os conteúdos, mas já ajuda o fato do Inter ter uma semana cheia para trabalhar, porque só joga no próximo final de semana, domingo às 5 horas da tarde contra o Palmeiras. O Inter vai ter algumas datas vagas durante essa semana, e aí vão perguntar por que não se adianta alguma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro nessa semana? Porque os adversários que o Inter tem, jogos atrasados pelo Campeonato Brasileiro, eles jogam na Copa do Brasil, então não foi possível fazer essa mexida de colocar algum time para jogar na metade desta semana, e o Inter vai acabar tendo uma semana de folga, mesmo tendo vários jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, mas isso foi celebrado pelo técnico Roger Machado. No vestiário, todo mundo valorizou o empate. O Borré, por exemplo, que falou na saída do campo, valorizou bastante o empate. O Bruno Henrique também foi nessa linha. Disse o Bruno Henrique, empate importante, principalmente a segunda etapa. O time voltou de uma maneira diferente, que é exatamente aquela parte tática que o Roger falou da troca do Gabriel Carvalho com o Borré. É um novo começo. Vamos ter um tempo agora para trabalhar a filosofia do Roger. Tivemos pouco tempo para trabalhar com ele. Ele vai mostrando muitos vídeos, mas a gente precisa ter este tempo de campo para poder implementar o trabalho. O ponto fora de casa é importante para a gente ter uma semana forte, porque a gente tem um jogo muito difícil domingo em casa. Esperamos vencer em casa e voltar às vitórias. A fala do Bruno Henrique na zona mista da Arena Fonte Nova, o único jogador do Internacional que parou para falar na zona mista da Arena Fonte Nova, tá? O Inter teve um problema no voo, tá? E isso vai atrapalhar o retorno do Internacional para Porto Alegre, porque a ideia era viajar durante a madrugada de Salvador para Porto Alegre, mas uma condição climática adversa aqui no sul, neblina, teto baixo, o aeroporto de Canoas, a base aérea de Canoas que está servindo como aeroporto, não é uma base, não é um aeroporto com tantos instrumentos para poder operar, assim como o aeroporto Salgado Filho, fez com que o voo do Inter fosse cancelado. O Inter não voltou durante a madrugada, e o Inter só vai voltar amanhã de manhã, ou no caso, nesta manhã de domingo, para Porto Alegre. Existe a possibilidade ainda do Inter voltar por Santa Catarina, descer em Jaguaruna e 5 horas de ônibus até Porto Alegre. Esta é a tendência, inclusive, o que vai fazer com que o Inter chegue domingo de noite em Porto Alegre, tá? O que era para ser na manhã de domingo. Vai ser um dia inteiro perdido na viagem em função dessa adversidade pela base aérea de Canoas. A reapresentação acontece na terça-feira às 13h30 da tarde, mas é um problema, né? Os jogadores e o grupo, e os funcionários, e a comissão técnica, e a direção, todo mundo pensando que vai ter um domingo de folga, não tem, em função dessa adversidade no aeroporto de Canoas. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo, tem vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, Grêmio e Vasco da Gama. Odd do Grêmio 2.1, empate 3.2, Vasco 3.75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!